de quarta dose da vacina para idosos e profissionais da saúde começa a ser discutida no Brasil. 6 estados e o Distrito Federal estão com 80% ou mais de ocupação de UTIs para a Covid. O Ministério da Saúde anunciou o envio de mais de 700 mil doses da Coronavac e 1.800.000 doses da Pfizer para vacinação de crianças. Capitais contratam profissionais de saúde para atender a alta demanda de pacientes de Covid-19. Navio australiano com casos de Covid-19 atraca em Tonga para entregar ajuda. Governadores prorrogam por 60 dias o congelamento do ICMS sobre combustíveis. Olá, boa noite. Boa noite. A aplicação de uma segunda dose de reforço ou quarta dose da vacina contra a Covid começa a ser debatida no Brasil esta semana. A quarta etapa, atualmente adotada pelo Chile e Israel, pode ser usada em idosos e profissionais de saúde brasileiros. No Brasil, em dezembro, o Ministério da Saúde recomendou a quarta dose apenas para pessoas imunossuprimidas e 4 meses após a terceira. Outros países, como a Alemanha e Estados Unidos, discutem atualmente a possibilidade dessa aplicação extra diante da explosão de casos da Ômicron. A Sociedade Brasileira de Imunizações acha importante avaliar a necessidade de mais um reforço e qual seria o intervalo dessa dose adicional para idosos e profissionais de saúde no país. Até o momento, não há estudos conclusivos sobre o assunto. Os primeiros dados começam a surgir em Israel, onde a quarta dose é aplicada em maiores de 60 anos e outros grupos de risco. No país, esse novo reforço foi recomendado a todos os adultos 5 meses após a aplicação da terceira dose. Os pesquisadores israelenses revelaram que aqueles vacinados pela quarta vez alcançaram de 3 a 5 vezes mais proteção contra a doença grave provocada pela Covid em comparação com quem recebeu 3 doses. E a defesa contra a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 cresceu 2 vezes. No Brasil, a dose adicional já vem sendo aplicada em Botucatu, no interior de São Paulo, nos idosos que residem em instituições de longa permanência. A cidade ampliou a cobertura vacinal e avançou etapas do programa desde que foi escolhida para o estudo do imunizante AstraZeneca no ano passado. Hoje, 90,7% dos moradores estão totalmente imunizados e 65,9% já receberam a dose de reforço. O Brasil registrou mais um aumento nas taxas de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid, de acordo com o boletim da Fiocruz divulgado hoje. A pior taxa está no Distrito Federal, que tem 98% dos leitos intensivos ocupados. Além da capital federal, 6 estados estão na zona de alerta crítico. São eles: Rio Grande do Norte, com 83% de ocupação, Goiás e Piauí, taxa de 82%, Pernambuco, 81%, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, com 80% de ocupação. Outros 12 estados estão na zona de alerta intermediário. Entre eles, Rio de Janeiro, com 62% de ocupação, e São Paulo, com 66%. Apenas 8 ficaram fora da zona de alerta. Entre as 25 capitais com taxas de ocupação divulgadas, 9 estão na zona de alerta crítico. Rio de Janeiro e Brasília com 98%, Belo Horizonte 95%, Fortaleza 93%, Porto Velho, Cuiabá e Natal 89%, Macapá 82% e Rio Branco com 80% de ocupação. As outras 14 capitais, com dados divulgados, estão na zona de alerta intermediário. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira a criação de 700 novos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 em cidades paulistas que se aproximam da ocupação máxima em leitos de UTI e enfermaria. A medida foi tomada diante do aumento do número de casos de Covid, provocados, sobretudo, pela variante Ômicron. Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, serão 434 leitos de enfermaria e 266 em UTIs.
A previsão é a ativação de todos os leitos até o dia 6 de fevereiro. E ainda falando sobre coronavírus, o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira o envio de mais de 700 mil doses da Coronavac e 1.800.000 doses da Pfizer para a vacinação de crianças contra a Covid. A previsão é de que as doses cheguem até amanhã. Este é o primeiro envio de doses da Coronavac destinadas especificamente a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, segundo o Ministério. Ao todo, serão cerca de 734 mil doses da vacina enviadas a 12 estados. O envio da vacina é emergencial e vai atender os estados que sinalizaram ter poucas doses em estoque, disse o governo federal. O Ministério da Saúde afirmou que vai aguardar o retorno dos estados sobre quantas doses tem e qual a demanda pela vacina. Como a dose da Coronavac aplicada em crianças e adolescentes é a mesma dada a adultos, capitais de ao menos 20 estados já tinham vacinas disponíveis. Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal, já começaram a vacinação das crianças sem comorbidade, por idade mesmo antes do envio de mais doses pelo governo. Outros estados, como Mato Grosso, aguardavam a chegada de doses para começar a imunização desse grupo. Para a região norte foram enviadas cerca de 166 mil doses. No centro-oeste chegaram aproximadamente 75 mil. No nordeste, a remessa foi de 134.500 doses. Para a região sul, 90 mil. E o sudeste recebeu quase 169 mil doses das vacinas. E olha só, 4 entre cada 10 crianças e adolescentes continuam sofrendo efeitos prolongados da Covid nas 12 semanas seguintes à infecção, de acordo com um estudo do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo. A conclusão reforça a necessidade da vacinação desse grupo como medida preventiva e de acompanhamento dos infectados por um período maior. Ainda de acordo com o estudo, assim como os adultos, o público infanto-juvenil também pode sofrer com os efeitos da chamada Covid longa. Entre os mais sérios, a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, e a diabetes. O Hospital das Clínicas acompanhou por 4 meses, em média, um grupo de 53 crianças e adolescentes de 8 a 18 anos que tiveram Covid sintomática. No total, 43% delas manifestaram sintomas persistentes. Entre eles, dor de cabeça, cansaço, falta de ar e dificuldade de concentração. Dores musculares e articulares, além de má qualidade de sono, também foram relatadas. Desse total, 1/4 das crianças continuou tendo pelo menos um dos sintomas após 12 semanas e foi classificada como tendo Covid longa. O estudo, publicado na revista científica Clinics, contou também com um grupo controle de crianças sem infecção por SARS-CoV-2. Ambos foram equilibrados por idade, sexo, etnia, condição social, IMC e doenças crônicas pediátricas. Várias capitais já contrataram profissionais de saúde para atender a alta demanda de pacientes com Covid. Com o aumento de casos, as unidades públicas e particulares autorizam horas extras e modificam as equipes. A necessidade de profissionais de saúde para atender aos pacientes com Covid-19 voltou a ser uma realidade no Brasil. Com o avanço da variante Ômicron, pelo menos 12 capitais brasileiras já precisaram ampliar o quadro de funcionários. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Campo Grande, Porto Velho, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Salvador, Recife e Boa Vista. Nos hospitais da rede particular, a situação não é diferente. Segundo a Associação Nacional de Hospitais Particulares, as administradoras já começaram a contratar mais enfermeiros e médicos e a pagar horas extras para suprir a demanda de pacientes com Covid. Além do aumento de casos de Covid, a ampliação do quadro de funcionários foi impulsionada também pelo adoecimento dos profissionais que estão na linha de frente. O Conselho Federal de Enfermagem informou que diversas unidades de saúde brasileiras registram aumento dos afastamentos entre seus funcionários. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais contratou profissionais após o pico de contágio da doença. Mais de 3.200 funcionários da saúde foram admitidos apenas em janeiro. Além disso, outros 800 ainda estão em processo de contratação.
E agora vamos falar ao vivo com o repórter Anderson Nascimento e conferir as notícias do estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Beatriz, Juliana. Um prazer ter vocês duas aí na bancada, poder participar aqui do Jornal das 18h30. Olha, o Rio de Janeiro tem muitas notícias. Hoje eu começo com uma boa, falando sobre segurança. É que o Rio de Janeiro recebeu uma boa notícia. O ISP, Instituto de Segurança Pública, informou que o número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, diminuiu 8% no ano passado, em relação a 2020. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública, em 2021 foram registrados 3.245 assassinatos, 8% menos que em 2020, quando foram somadas 3.544 mortes. Esse número vem diminuindo. O pico mais alto aconteceu em 1995, com 8.438 casos. De lá para cá, podemos ver uma queda de 61%. Mas não foi só isso que mudou. Houve redução de 9% no número de roubos de carga. E os casos de roubo de rua, 8% a menos em relação ao ano passado. A única porcentagem que subiu foi a das armas de fogo retiradas de circulação. Agora são menos 6.833 armas, 6% maior que as apreensões do ano anterior. Bom, vamos torcer para que esses resultados continuem melhorando, não é? Agora, falando sobre saúde, a população fluminense quer saber se está ou não com a Covid-19. Mas quem busca os testes em laboratórios particulares tem tomado um grande susto. Os preços dos testes para a Covid-19 deram um salto. O que era realizado por R$ 80, agora gira em torno dos R$ 140, um aumento de 74%. Os fiscais do PROCON do Rio de Janeiro percorreram farmácias, laboratórios, clínicas e distribuidoras para apurar esse aumento e notificaram mais de 30 estabelecimentos do estado pelos preços abusivos em testes, tanto para a Covid-19 quanto para a influenza. Todos que foram notificados devem apresentar documentos que comprovem os preços que estão sendo praticados desde outubro de 2021 até hoje, para apurar um possível aumento abusivo de preço. Agora, como alternativa, amanhã, quinta-feira, o Rio de Janeiro vai inaugurar um mega centro de testagem da Covid-19 no Maracanã. Serão até 5.000 testes por dia e o resultado sai em cerca de 15 minutos. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. E o agendamento é pelo site agendamento-teste-covid.saude.rj.gov.br. E nesta quarta-feira, a vacinação infantil contra a Covid-19 volta a avançar aqui no Rio. Depois de quase uma semana parada por falta das doses, como vemos no calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, hoje, crianças de 10 anos já puderam receber a vacina. Essa retomada só foi possível por conta da chegada de uma remessa de vacinas Coronavac. Outro imunizante que teve autorização da Anvisa foi do Butantan, que será aplicado em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e que não tenha baixa imunidade. Bom, as notícias do Rio ficam por aqui, mas amanhã eu volto com mais informações. Bom jornal, Juliana e Beatriz. Volte sim, Anderson, nós estaremos esperando. Muito obrigada. E veja a seguir, governadores decidem prorrogar por 60 dias o congelamento do ICMS sobre combustíveis. E ainda, competição de alta capacidade para estudantes de todo o país tem prêmios que chegam a R$5.000. Em instantes. Após 11 dias do derramamento de mais de 6.000 barris de petróleo na costa peruana, a refinaria Repsol voltou a apresentar um novo vazamento de óleo bruto. A refinaria de petróleo Repsol, no Peru, apresentou um novo vazamento de óleo. De acordo com a Agência de Avaliação e Controle Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, o novo incidente aconteceu durante uma operação da empresa para investigar as causas do primeiro derramamento, em 15 de janeiro.
Desta vez, a quantidade de petróleo bruto despejado no mar não foi especificada. O segundo vazamento ocorreu no momento em que centenas de membros da brigada trabalhavam contra o relógio nas praias do Peru para limpar os 6 mil barris de petróleo derramados 11 dias antes. A companhia atribuiu o primeiro episódio a ondas incomuns causadas pela erupção vulcânica em Tonga. Na noite de terça-feira, horas antes de as autoridades peruanas relatarem um novo vazamento, a Repsol negou que houvesse um segundo incidente. O Ministério do Meio Ambiente confirmou que o primeiro registrado afetou mais de 180 hectares na faixa de praias e 713 hectares na superfície do mar, além de matar peixes e pássaros da região. Dezenas de pescadores protestam quase diariamente nas praias afetadas. O Ministério também revelou nesta quarta-feira que 4 funcionários da Repsol estão sob investigação. E ainda nos destaques internacionais, um navio da Austrália chegou a Tonga nesta quarta-feira com ajuda humanitária após a erupção vulcânica seguida de tsunami, mas há casos de Covid-19 a bordo da embarcação, o que preocupa as autoridades locais. O ministro da Saúde de Tonga, Saya Piukala, afirmou que a tripulação do HMAS Adelaide seguirá regras sanitárias rígidas para garantir que o país do Pacífico permaneça sem contágio. Os tripulantes testaram negativo para a Covid-19 antes do início da viagem em Brisbane. Mas autoridades australianas informaram que foram detectados mais de 20 casos de coronavírus a bordo. O navio tem 40 leitos de hospital, alas cirúrgicas e UTI. Todos os produtos descarregados de aviões e navios humanitários são deixados em isolamento durante 3 dias, antes que os moradores tenham contato com eles. Com 80 toneladas de produtos de primeira necessidade, como água, equipamentos médicos e material de engenharia, o navio foi enviado como parte do esforço internacional de emergência. A ilha foi afetada por uma erupção em 15 de janeiro, que provocou um tsunami e cobriu o território com cinzas tóxicas. E olha só, o Brasil registra o maior número de mortes por Covid desde o dia 8 de outubro. E o país renova o recorde na média móvel de casos, com mais de 157 mil confirmações diárias. O Brasil registrou mais 487 vítimas da Covid no Brasil em 24 horas. Agora são 620.843 mortes pela doença. Também foram registrados mais 183.722 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.311.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 332 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 172%. Já a média móvel de casos apontou 157.060 registros por dia. O número também indica tendência de alta e esse aumento é de 315%. Agora vamos dar uma olhada no mapa, que aponta a evolução da doença por regiões. Hoje, 22 unidades da federação indicaram alta. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 3 estados apresentaram estabilidade: Pernambuco, Roraima e Tocantins. E somente 2 estados apontaram queda: Pará e Rondônia. A taxa de transmissão de Covid na cidade de São Paulo nunca esteve tão alta, segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Unesp. De acordo com os cientistas, nesta quarta-feira, a taxa está em 1,79, o que significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 179. O pico anterior havia sido em março de 2021, na segunda onda da Covid, quando este índice chegou a 1,70. E a prévia da inflação oficial subiu menos em janeiro e o IPCA 15 acumula alta um pouco menor em 12 meses.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,58% em janeiro, após ter registrado taxa de 0,78% em dezembro. Segundo o IBGE, com o resultado, o IPCA 15 acumula alta de 10,20% nos últimos 12 meses. Ficou abaixo dos 10,42% observados nos 12 meses encerrados em dezembro. A desaceleração em relação a dezembro foi influenciada pelo recuo nos transportes, principalmente com a queda nos preços da gasolina e das passagens aéreas. Além disso, o etanol e o gás veicular também tiveram variações negativas no período. Mas, com exceção dos transportes, os outros 8 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em janeiro. A alimentação e bebidas foi a principal influência para a alta do IPCA 15 em janeiro. E os maiores impactos desse grupo vieram da cebola, das frutas, do café moído e das carnes. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, o destaque foi no item de higiene pessoal. Em habitação, o maior impacto foi do aluguel residencial, com alta de 1,55%. Houve ainda alta no gás encanado. A maior variação no IPCA 15 de janeiro foi no vestuário, que subiu 1,48%, com alta em todos os itens. Já nos artigos de residência, os destaques foram os eletrodomésticos e equipamentos e os itens de mobiliário. Os demais grupos ficaram entre o 0,25% de educação e o 1,09% de comunicação. Os governadores decidiram prorrogar por 60 dias o congelamento do ICMS sobre combustíveis, que se encerraria em 31 de janeiro. Em nota assinada por 21 dos 27 dos governadores, eles dizem que a proposta traduz um esforço com o intuito de atenuar as pressões inflacionárias que tanto prejudicam os consumidores, sobretudo no tocante às camadas mais pobres e desassistidas da população brasileira. Os governadores também cobram do governo Bolsonaro mudanças na política de preços da Petrobras, falando sobre a urgente necessidade de revisão da política de paridade internacional de preços dos combustíveis, que tem levado a frequentes reajustes, muito acima da inflação e do poder de compra da sociedade. Essa decisão será tomada até que soluções estruturais para a estabilização dos preços desses insumos sejam estabelecidas. Os governadores congelaram o valor do imposto em novembro do ano passado, a princípio por um prazo de 90 dias, que venceria no final deste mês. Um voo com 211 brasileiros, entre eles 90 crianças e adolescentes deportados dos Estados Unidos, vindos do Arizona, chegou na tarde de hoje ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. E é o maior número de deportados em um único voo com destino a Confins desde 2019. No período, 3.831 brasileiros foram expulsos por tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A chegada do primeiro voo em 2019 marcou a retomada de uma medida que não era aceita pelo Brasil desde 2006, quando o Itamaraty alterou a política de trato de brasileiros no exterior. E o Poupa Tempo promove neste sábado, dia 29 de janeiro, um mutirão para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Serão destinadas cerca de 10 mil vagas para a ação, que acontece de forma presencial em todos os postos de atendimento no programa do Estado de São Paulo. É preciso fazer agendamento a partir de hoje pelo portal, aplicativo Poupa Tempo Digital e totens de autoatendimento. A prioridade é atender aqueles que estejam com a habilitação para vencer ainda neste mês e precisam realizar alterações no documento, como transferência interestadual. E antes de encerrar, olha só que bacana, estudantes de todo o país podem participar de uma competição de alta capacidade. É verdade, os talentos vão ser avaliados em provas e os prêmios podem chegar a R$ 5.000.
Até o dia 13 de fevereiro, os jovens universitários de todas as regiões do Brasil podem se inscrever para participar do segundo prêmio Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES Talento Universitário. O concurso vai escolher alunos de destaque, que tiverem as maiores notas em uma avaliação de 80 questões de múltipla escolha. Para participar, os interessados devem ter feito o Enem 2019 ou o Enem 2020 e terem ingressado na educação superior em 2021. Os 1.000 participantes com as maiores notas vão receber R$ 5.000. Segundo a CAPES, as inscrições vão ser limitadas a 100.000 estudantes. Do total, 66.000 vão fazer testes presencialmente e 44.000 de forma online. Outra exigência para concorrer ao prêmio é que o estudante não tenha débitos e pendências com a CAPES, CNPq ou outras agências de fomento à pesquisa. A prova deve ser aplicada em 20 de março e os locais de realização dos testes vão ser divulgados com antecedência. E esta edição do Jornal das 18h30 termina aqui. Ótima noite para você.